Nosso próximo exemplo é, na verdade, o exemplo que abre o texto sobre progressões geométricas no livro-texto. A situação é essa. Uma determinada pessoa tem um capital inicial de R$ 64 e faz 6 apostas consecutivas em que ela ou perde metade do seu dinheiro, tá, ou ganha a metade do dinheiro que possui na ocasião. E a pergunta é, se ela ganha 3 e perde 3 dessas apostas, o que a gente pode afirmar sobre a fortuna final? Então as alternativas são de que ela ganha dinheiro, que ela não ganha nem perde, que ela perde R$ 27, que ela perde R$ 37, tá? Ou que ela perde ou ganha dinheiro, dependendo da ordem em que ocorreram as suas vitórias e derrotas. Então, à primeira vista, muita gente seria atraída por essa última alternativa, porque, aparentemente, o resultado final da pessoa vai depender, tá, da ordem dessas vitórias e derrotas, porque a variação absoluta da fortuna depende disso. Então, por exemplo, se a ordem das vitórias e derrotas for essa, então 2 vitórias, 1 derrota, 1 vitória, 1 derrota, 1 derrota, tá? Essa trajetória do capital aí dessa pessoa. Então, na primeira vitória, o valor aumenta de metade, então passa de 64 para 96, depois outra vez aumenta de metade, 48, tá, passando a 144, agora na derrota metade se vai, então fica com 72, aí metade é acrescentada, metade de 72 é 36, levando a 108, e agora temos 2 derrotas, então esse 108 se reduz a 54 e depois se reduz a 27, que é o valor final. Se a ordem das vitórias e derrotas for essa outra que está aqui, então agora nós temos derrota, vitória, 2 derrotas, 2 vitórias, então a história é diferente. Então eu começo perdendo a metade, depois eu vou recuperar metade desse valor, 48, perco a metade de novo, tá? E aí ganho 6, que é a metade de 12, ganho 9, que é a metade de 18, e chego também ao valor 27. Então, uma pergunta supernatural, tá, é se foi uma coincidência essas 2 histórias resultarem no mesmo valor, tá, ou se isso sempre ocorre. Então, se o aluno está muito fixado, tá, nos valores absolutos ganhos em cada partida, tá, ele não vê o que está acontecendo. Tá? A ideia fundamental, tá, para resolver o problema é pensar multiplicativamente, tá, e não aditivamente na mudança da fortuna entre um jogo e outro. Então, o que acontece, tá, é que a cada vitória, tá, eu não vou pensar que esse valor vai ser aumentado, tá, de uma certa quantia. Eu vou pensar que ele vai ser multiplicado por um fator igual a 3 meios, um fator que representa a manutenção da fortuna mais o ganho da metade dela. A cada derrota, tá, novamente, a fortuna é multiplicada por um fator que é agora igual a 1 meio. Então, fica muito fácil analisar o jogo, tá? Porque após 3 vitórias e 3 derrotas, os R$ 64 iniciais são multiplicados 3 vezes por 3 meios e 3 vezes por 1 meio. E por causa da propriedade comutativa da multiplicação, na verdade, tá, não importa em que ordem, tá, essas vitórias e derrotas se sucedem. Tá? O valor final da fortuna, tá, são os R$ 64 iniciais, multiplicados por
3 meios ao cubo, já que a vitória ocorre 3 vezes, e multiplicado por 1 meio ao cubo. Tá? Então, ao fazer essa conta, o que a gente acha vai ser 64 vezes 3 ao cubo, que é 27, dividido por 2 ao cubo vezes 2 ao cubo, quer dizer, 8 vezes 8, tá? E o resultado final é 27 reais. Ou seja, independentemente da ordem em que as vitórias e derrotas se sucedam, ao final do jogo, o nosso personagem perde 37 reais. A moral da história é que é muito importante identificar situações, tá, em que a gente tem que pensar multiplicativamente, tá, e não aditivamente. Essa é a diferença fundamental entre progressões aritméticas e progressões geométricas. Enquanto as progressões aritméticas servem para modelar fenômenos lineares, tá, progressões geométricas servem para modelar fenômenos exponenciais. Tá? E isso fica muito claro, né, quando a gente olha a expressão do termo geral de uma progressão geométrica, especialmente se a gente começa essa progressão pelo termo A0. Então, iniciando do termo A0, a expressão do enésimo termo de uma progressão geométrica é dada por A0 multiplicado por Q elevado a N. Tá? Portanto, colocando em notação funcional, A de N é igual a índice zero, que é também o A de zero, se a gente quisesse, que multiplica Q elevado a N. Tá? Portanto, uma progressão geométrica nada mais é do que a restrição aos naturais, tá, de uma função do tipo exponencial. Na verdade, uma função exponencial multiplicada por uma constante dada pela expressão A0 vezes Q elevado a x. Portanto, se a gente quiser pensar no gráfico de uma progressão geométrica, tá, esse gráfico vai ser formado por pontos sobre o gráfico de uma função exponencial, que vão estar igualmente espaçados em projeção, tá, sobre o eixo x, né, porque vão corresponder aos números naturais 1, 2, 3, etc. Então, é muito importante, e isso poucas vezes é feito nos livros didáticos, estabelecer a conexão entre progressões geométricas e funções exponenciais. Espero que vocês façam isso com seus alunos.